No vídeo de hoje nós veremos um pouco sobre os regimes de bens dos casamentos e também da união estável. Meu nome é Natália, sou advogada e seja muito bem-vindo ao meu canal. Antes de tudo, já aviso vocês que o vídeo de hoje é um vídeo curto e simples, apenas explicando realmente quais são as características dos regimes de bens. Lembrando que toda quinta-feira tem vídeo novo no canal, então se você não é inscrito, se inscreva e ative os sininhos para você ficar sempre por dentro de quando lançarmos vídeos aqui no canal. Então vamos lá! Os regimes de bens existentes são a separação total de bens, a comunhão universal de bens, a comunhão parcial de bens e a participação final nos aquestos. Essa última está sendo muito pouco utilizada e está sendo bem esquecida nos últimos tempos. O primeiro regime é o regime de separação total de bens. O próprio nome já sugere o que significa, ou seja, que os bens do casal serão separados, não terão nenhuma comunicação durante o casamento. Então os bens serão individuais de cada um, continuam assim sendo, mesmo na constância do casamento. Na comunhão universal de bens, ela é o oposto. Todos os bens que você já tem antes de casar e os bens que o casal constituir, adquirir durante o casamento, eles serão do casal, tanto o patrimônio que você tinha antes, quanto o patrimônio que vocês adquirirem juntos após o casamento. Já no regime da comunhão parcial de bens, a diferença principal é que os bens realmente se comunicam, mas somente os bens adquiridos após a celebração do casamento. E se você também adquiriu um bem com o dinheiro que você tinha antes do casamento, você comprovar realmente que é oriundo de créditos e de valores, enfim, que você tinha antes, esse bem também não se comunica. Mesmo você adquirindo ele durante o casamento, sendo oriundo, tendo origem de um valor ou de algum outro bem que você tinha antes, por subrogação, é o termo que nós utilizamos, ele vai permanecer ainda só a você, ele não se comunica ao casal, pois é considerado que ele é um bem adquirido antes do casamento, pois ele é oriundo de um bem ou de um valor existente antes ainda do casamento. E agora chegamos ao mais polêmico e mais esquecido de todos, que é a participação final nos aquestos. Esse regime, ele é bem peculiar. Como que ele funciona? O casal, a partir do casamento, eles continuam administrando os seus bens em separado. Você não precisa do aval do seu cônjuge, não precisa de autorização, não precisa nem que ele seja ciente do que você está fazendo com os seus bens, ou também com os bens que estão sendo adquiridos durante a união. Sim, mesmo que forem bens adquiridos após o casamento, nesse regime de bens, você não deve satisfação para o seu cônjuge, você simplesmente administra de forma individual e autônoma. Mas então qual que é a diferença dele para a separação de bens? A diferença é que caso haja um divórcio, esses bens eles serão ao todos trazidos e contabilizados para serem divididos entre o casal. Então sim, tem uma comunicação, porém essa comunicação ela é apenas na hora do divórcio, na hora da dissolução. Então, por exemplo, quando você se casou, você tinha apenas uma casa e depois, ao longo dos anos, ao casamento, você foi administrando, conseguiu comprar mais uma, conseguiu comprar duas, comprou um apartamento e você tem vários imóveis. Você administrou isso tudo sozinho. Agora, o seu cônjuge, ao contrário, ele tinha 5 casas e depois ele foi deixando até ficar só com um. Nesse caso, no dia da dissolução, não importa o que ele fez com os bens dele ou o que você fez com os seus bens, vocês não devem satisfação um pro outro. Você simplesmente leva o relatório dos bens que ficaram e dividem entre si. Esse regime é imprescindível que haja confiança mútua entre o casal, porque pode ser que um dos cônjuges ele se desfaça de bens simplesmente para não ter que dividir, ou ele se desfaça para usar o dinheiro porque ele realmente sabe e com a má fé de ter escolhido esse regime de bens, ele acaba utilizando esse regime de uma forma mais vantajosa para ele e deixando a outra parte de mãos abanando. Última observação sobre os regimes de bens é que na união estável, você pode sim escolher o regime de bem. Porém, a maioria das situações de união estável, ela acontece sem a formalização, Ela acontece simplesmente com a convivência e com o ânimo de constituir família. Então, como não tem nenhum papel formalizado, vocês não escolheram o regime de bens, automaticamente o regime de bens nessa situação de união estável é a comunhão parcial de bens. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Espero ter tirado todas as suas dúvidas sobre regime de bens. E se eu não tirei, é só deixar aqui embaixo nos comentários que eu respondo pra você. Muito obrigada!